Galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre a implantação de um serviço de engenharia clínica. Na verdade, ele vale para qualquer outro serviço de infraestrutura, ou voltado para infraestrutura, ou voltado para a engenharia clínica. E eu queria falar para vocês também que esse vídeo está sendo feito com o apoio do pessoal da Fix System, que é uma oportunidade que foi criada, né? Foi aberta uma caixa preta do gerenciamento, onde você pode ter acesso a todos os recursos necessários para implantar um serviço de engenharia clínica, seja ele como um credenciado, né? Alguém que, vamos supor, você está fazendo consultoria para vários hospitais, você pode ser credenciado do Fix System e implantar aquela metodologia. Se tiver alguma particularidade, alguma coisa que o sistema não cobre, eles vão acabar ajudando vocês a, vamos dizer assim, ajustar o Fix System para a sua necessidade específica. É claro que não pode ser uma coisa que notoriamente não agregue tanto valor assim, mas o pessoal está muito aberto a esse tipo de sugestão. Ou você, como um hospital, uma organização que queira utilizar esse processo de trabalho, porque a ideia é que eles conseguiram colocar tudo isso de uma forma organizada, de modo que esteja alinhado com o que eu vou falar aqui. Isso que eu vou falar é uma coisa mais geral, vale para todos os casos, mas o Fix System pode realmente acelerar o seu processo de implantação do serviço de engenharia clínica com um elevado padrão de qualidade. Então, bora rodar aqui. A primeira coisa que eu recomendo que vocês façam é o diagnóstico situacional. A gente tem vídeo aqui no canal, você tem que aprender a fazer diagnóstico no hospital. Então eu vou falar agora sobre a implantação de um serviço de engenharia clínica, mas, de novo, válido para para infraestrutura também, tá? Então você vai fazer primeiro um diagnóstico situacional, depois você vai fazer a apresentação desse diagnóstico e alinhamento com a liderança. A partir desse alinhamento você já consegue fazer um plano tecnológico, tem alguns detalhes, vou falar mais à frente. O gerenciamento propriamente dito, que é colocar o plano em ação. Depois, em geral, né, isso pode ser feito, depende de cada um, mas você vai ter vários programas de trabalho possíveis em função daquele diagnóstico que você realizou. E por fim, a questão dos relatórios. Então, de uma maneira simplificada, são esses temas aqui que eu recomendo para vocês. No diagnóstico situacional, você vai fazer basicamente inspeção. Isso dependendo do tamanho do hospital, pode levar 2, 3, 4 ou 5 dias. Recomendo que você faça isso de uma forma bastante detalhada, use fotografias para ilustrar situações, porque às vezes você encontra uma situação que a liderança não viu, não conhece, não enxerga, não sabe como aquele problema, às vezes uma oportunidade. Então é importante você usar fotografias, compor uma boa apresentação para levar a liderança a ver aquilo que você está vendo. E recomendo fortemente não deixar de olhar as questões de infraestrutura, as questões arquitetônicas e obras, por exemplo. Você pode chegar no momento que você está fazendo o diagnóstico, existe um plano de obras, existe um processo de trabalho com arquitetura visando novas obras. Então, essa que é o motivo da inspeção, ok? Essa inspeção também, né, é sempre alinhado com o que está escrito na RDC 509, que é uma RDC que dá as diretrizes principais para você fazer isso que a gente está comentando aqui. Então lembrar que a gente tem os equipamentos médicos assistenciais, os de infraestrutura, os equipamentos de apoio e os equipamentos gerais. Então assim, muitos equipamentos sofrem influência da infraestrutura, porque, por exemplo, o ventilador pulmonar depende da infraestrutura de gases, da instalação elétrica, depende da climatização do ambiente. Então não deixe de fazer essa inspeção com um olhar mais sistêmico, visando entender todos os equipamentos. O outro ponto, né, é você procurar problema, identificar problema. Esse problema pode ser gerado por uma não conformidade com lei, pode ser gerado por uma não conformidade com normas, né? Então, mas não se limitar só aos problemas. Você vai tem a chance de encontrar muita oportunidade de melhoria, como por exemplo na análise de contratos. Então você vai ter lá contrato de manutenção, contrato de fornecimento de gás. Então não só o gás hospitalar, né, como por exemplo, são aqueles que não interagem fisiologicamente com o paciente. Então gás combustível,
gás nitrogênio para propulsão de ferramenta pneumática, enfim. Existem esses contratos, é importante entender a obrigação das partes e se ele está bem estruturado, favorecendo o seu processo de gestão e favorecendo também o hospital, porque um bom contrato é um ganha-ganha, né? O contrato de fornecimento de energia, pode ser que tenha contrato de aluguel, comodato, então você pode encontrar muitas oportunidades de melhoria fazendo essa revisão de documentos, né? Levantar durante a inspeção, por exemplo, quão documentado você está em termos de projeto, layout de áreas, enfim, se isso está no papel, se isso está digital, vamos dizer. Então tem essas facilidades que você vai descobrir no diagnóstico situacional. É importante também fazer reuniões com as pessoas, não só com gestores dos vários departamentos, né, do centro cirúrgico, da UTI, do PS, do SAMI, enfim, de todas as áreas do hospital. Não só é uma oportunidade para você conhecer as pessoas, mas entender o ponto de vista delas, a visão delas que elas têm sobre esse processo de mudança, né? Porque normalmente isso acontece quando o hospital sai de manutenção predial, de manutenção de equipamento para um serviço de engenharia completo. Então, essa oportunidade de falar com um nível gerencial, de supervisão, lembrando, né, que tem plantão par, plantão ímpar, então para você ouvir as pessoas estratégicas é muito importante você ficar mais de um dia no hospital pelo menos. E também conversar com as pessoas do entorno, os comerciantes, para saber se tem, sei lá, acidente de trânsito com frequência, se quando chove inunda, você formar uma opinião geral também do que as pessoas, vamos dizer, te ensinaram, né? Como elas estão no hospital normalmente há muito mais tempo que você está chegando agora. Isso tem um valor muito grande, não só para você entender e levar a mensagem também para a liderança na sua apresentação. Você vai ter um conjunto muito grande de informação nessas duas etapas. Então você vai organizar isso de uma maneira inteligente, de uma maneira que esteja alinhado com o que você combinou lá na contratação, quando fizer a contratação para você fazer esse serviço de diagnóstico, e você vai fazer a sua apresentação e alinhar as estratégias. E eu recomendo que você comece, por exemplo, pelas fontes de risco que você encontrou. Normalmente a gente encontra a fonte de risco e os mecanismos de ação, porque o mecanismo de ação da fonte de risco é importante você fazer a direção entender o problema, porque uma vez que ela entendeu o problema, não dá para desentender o problema, e aí se o processo não for implantado, que não seja por falta de aviso, por exemplo, né? Você vai apresentar os resultados perante as leis, perante as normas que têm força de lei e também sobre programas de qualidade. Às vezes o hospital quer fazer um diagnóstico inicial para verificar onde ele está com relação a um processo de acreditação ONA, por exemplo, um processo de acreditação Joint Commission. Então você vai lançar mão de documentos de boas práticas, guidelines, para orientar a sua comparação, né? Um deles, por exemplo, que é muito interessante, que é o Índice de Segurança Hospitalar. Hoje a gente só tem a versão em espanhol e inglês, mas é muito interessante você saber aplicar, saber fazer um diagnóstico no hospital a partir desses indicadores. Bom, vamos para frente. Tendo tudo isso em mãos, você vai obter um feedback dessa liderança que vai te ajudar a priorizar as ações a partir dessas diretrizes que eles vão te oferecer. E aí você vai fazer um plano tecnológico, né? E esse plano tecnológico ele não deve ser olhado só a partir da tecnologia. Você tem que entender lá no diagnóstico qual foi a estratégia clínica, qual a estratégia de sobrevivência do hospital. Às vezes o hospital é público, às vezes ele é privado ou filantrópico, ou às vezes ele tem fim lucrativo. Então você vai, de acordo com essa estratégia que você aprendeu, você vai desenhar essa estratégia tecnológica, que normalmente vai envolver programas de trabalho, como o programa de inventário. Você vai ter que justificar que equipamentos que você vai incluir no programa seu de gestão e quais você não vai incluir. Será que vale a pena incluir, vamos ver aqui, todos os termômetros? Ou não? Ou vamos esperar o termômetro quebrar e comprar outro que é mais barato que calibrar? Ou seja, você vai ter que fazer isso, ter esses critérios. Por isso que é importante você ter o apoio do pessoal como Fix System, porque eles já passaram por isso, implantaram isso em vários hospitais e você vai pegar a coisa pronta
Lógico, pode acontecer alguma necessidade de ajuste, mas em geral são ajustes mínimos, porque essa experiência ela vem de vários hospitais em diferentes regiões do país. Então é muito interessante, principalmente essa questão do critério de inclusão e exclusão, o que incluir, o que excluir. Vamos adiante. Programa de manutenção, a manutenção do programa de inventário, né? Aqui estou repetindo o critério de inclusão, está repetido esse espaço aqui, mas a partir do critério de inclusão, daquilo que você incluiu ou excluiu, você vai chegar no tamanho da equipe. Você colocar todos os equipamentos do inventário no programa e dependendo da frequência de manutenção, do tempo da manutenção que você demora a fazer manutenção, tempo de calibração, você vai ter uma equipe maior ou menor. Então, com relação ao planejamento tecnológico, basicamente é isso. E aí vem a parte importante. Tudo isso que você recomendou, que foi acordado na liderança, etc., isso tem que passar por um custeio, né? Por exemplo, você chega no hospital e vê que o sistema de climatização do centro cirúrgico é tudo com split, totalmente fora dos requisitos legais e normativos. Você não tem controle de umidade relativa, que pode ser importante para o equipamento. Então, você vai recomendar que isso seja corrigido. Você tem que ver quanto isso custa, né? Por isso que é o plano. Você vai ter a oportunidade de fazer esse plano tecnológico para o seu hospital, incluindo os custos, né? Pode ser necessário que você tenha que adquirir equipamento, reformar áreas, contratar pessoas, comprar equipamento médico, né? Comprar equipamento de infraestrutura e comprar equipamento para a sua própria equipe. Tem um hospital que não tem nem multímetro, né? A gente sabe disso. Não tem o funcionário, o colega nosso lá atrás de casa, o multímetro, porque o hospital não tem, ou faz o teste com lâmpada. Então essa parte do custeio, né? Ele é muito importante. Inclusive você pode ter necessidade de fazer novos contratos ou dependendo da sua experiência prévia, às vezes você tem experiência suficiente para fazer manutenção com a sua própria equipe interna. Eu sempre valorizo isso, né? É importante que a gente saiba fazer manutenção dos equipamentos no maior grau de complexidade possível, né? Isso tem a ver com custo, por isso que é importante essa parte do custeio. Tendo seus planos de trabalho, os programas de trabalho sendo feitos, as estratégias entendidas, compreendidas e traçadas, você vai fazer a validação novamente, né? Você vai voltar a validar e mostrar principalmente o que vai fazer primeiro, como é que você planejou a partir das diretrizes e quanto custa. Uma vez que esse processo, essa sugestão seja validada, você vai partir para a implantação propriamente dita, né? Colocar o plano de ação, que aí é o gerenciamento tecnológico, que é a operacionalização do plano, né? Tirar do papel e colocar na prática. Então, normalmente ele vai envolver processo de trabalho e rotina. De novo aqui, isso é mais uma vantagem do Fix System, porque eles têm essas rotinas de trabalho definidas por equipamento, por tecnologia, por área, tem todo um conjunto de experiência. Aliás, né, não é só... Eu conversei com o pessoal do Fix System e assim, eles insistem em mencionar que não é só um software, e é claro que não é só um software, tem toda uma inteligência por trás disso, um conjunto de experiência que vai acelerar você nesse processo de rotinas, processo de trabalho e rotinas documentadas, e principalmente com indicadores, né? A gente sabe que tem um conjunto de indicadores que serve para você até comparar o seu hospital com de outros, né, para você fazer benchmark. Tem indicadores técnicos, mas pode ser que você tenha necessidade de construir um indicador específico para atender uma estratégia ou clínica ou estratégia administrativa. E os programas de trabalho são vários, depende muito do diagnóstico, depende muito do que foi acordado, mas eu vou falar alguns para vocês aqui. Você vai ter necessidade de manter esse inventário atualizado, você vai ter que calcular o percentual de equipamento importado nacional, quantos fabricantes você vai ter que gerenciar, a idade do parque tecnológico, 5% dos equipamentos mais velhos, os equipamentos mais novos. Tem um conjunto de indicadores que você vai ter que manter, ou seja, você vai ter que manter esse inventário constantemente, algumas vezes fazer o reinventário. Então isso dá um programa de trabalho. Um outro programa de manutenção preventiva e corretiva, né, que você vai ter que fazer a partir do critério de inclusão. O que você vai incluir nesse programa, o que você não vai incluir. Programa de calibração, o que eu devo calibrar? O que eu devo calibrar por lei? O que eu devo calibrar por segurança do paciente? Quanto tempo isso demora? Quais são as rotinas?
Então, tudo isso você vai ter que fazer. Um outro programa de treinamento, pode ser que você tenha que treinar a sua própria equipe, tem que treinar o pessoal da infraestrutura, tem que treinar a enfermagem. Você pode querer manter um programa de incorporação de tecnologia. Você viu que o parque tecnológico está muito velho, está muito detonado, vamos supor. Você pode fazer um plano de incorporação de tecnologias, um cronograma físico e financeiro e fazer o seu programa de incorporação de tecnologias. Programa de gerenciamento de contrato. Em geral, todos os hospitais têm contratos, então nada mais justo do que você ter um programa de gerenciamento de contratos. Tudo isso com a ajuda do processo de trabalho Fix System, você vai ter esse suporte para facilitar a tua vida. Principalmente, por exemplo, você é um consultor, é um engenheiro experiente que quer empreender você sozinho. Então, você como credenciado, você vai ter todo esse suporte em vários hospitais, né? Você não vai parar em um hospital como consultor, você pode pegar 3, 4 ou 5 como consultor e utilizar o sistema para ajudar vocês aí no corre do dia a dia, né? Outro programa, conformidade com leis e normas. Tem um monte de norma que está sendo criada, tem um monte de normas que são obsoletas, novas normas surgem de acordo com o que a gente vai identificando novas tecnologias, novos problemas. Então o programa de conformidade com leis e normas é interessante. O programa de segurança. Se você tiver formação em segurança do trabalho, por exemplo, você pode querer desenhar um programa de segurança e saúde ocupacional, trabalhar junto com o SESBIT, embora não seja a sua responsabilidade, se você não quiser, mas você pode atuar em conjunto com o SESBIT ou, sendo engenheiro de segurança do trabalho, jogar isso dentro da sua consultoria também. E tem a questão da segurança do trabalho, a segurança do paciente. E esses programas, eles não vou dizer que eles são infinitos, né? Tem que ver o quanto que ele vai agregar de resultado no seu trabalho. Mas aqui pode ter gestão de gerenciamento de resíduos, programa de gestão de pessoas, como é que você vai fixar as pessoas na empresa, você vai ter um plano de carreira, quais são os graus, o que diferencia o técnico 1 do técnico 2, se vai ter tecnólogo na equipe, se vai ter engenheiro, mais de um engenheiro, tudo isso no programa de gestão de pessoas ou o programa de planejamento tecnológico, porque muita gente não faz planejamento, ela entra ali no corre, é contratada, entra naquele corre e fica apagando fogo e acaba não fazendo um processo de trabalho produtivo que gera mais resultado em saúde. Então esse que é o objetivo, por exemplo, de um programa de planejamento tecnológico. E finalmente tem os relatórios, né? Porque você tem, em geral, os relatórios de natureza técnica, ou seja, tempo médio entre falhas, qual que é o equipamento que quebra mais, o que gastou mais, enfim, ou de natureza econômica, o que gastou mais, né? O que gastou mesmo, o que não gastou nada, você entender o que está acontecendo e entregar aquilo que foi combinado, se é mensal, se é quinzenal, o que foi combinado na diretoria, dentro do seu plano vai ter uma série de reuniões, numa frequência que vai ser determinada, dependendo do tamanho do hospital, dependendo da quantidade de problemas que você vai encontrar ali ou das oportunidades que você vai encontrar. Então, pessoal, queria agradecer o pessoal do Fix System, lembrar para vocês que se você procurar um contato com a Fix System, tiver de interesse em assinar, ou como organização, ou como profissional, né, como credenciado, use ali o hashtag nosso, hashtag escola, tem um programa de desconto para você que usar esse hashtag, isso vai ajudar não só a gente aqui do canal a continuar fazendo a nossa proposta aqui, mas também vai ajudar você, porque você vai ganhar um desconto nesse processo de trabalho. E negocia com a turma lá, quantidade de equipamento, você começa a virar um credenciado, começa a instalar, daqui a pouco você está com 10, 20 hospitais aí, está tendo que formar uma equipe, isso vai te ajudar bastante. Então, pessoal, era isso que eu queria falar hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe o vídeo, tudo isso ajuda demais a aumentar a relevância do nosso tema nas redes. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!